Esse filme ele se baseia na história da Lua Lambert, que é uma travesti maringaense que se graduou, defendeu o mestrado e entrou no doutorado. Atualmente é professora do curso de Artes Cênicas da Universidade Estadual de Maringá. E quem vai contar todos os detalhes dessa produção pra gente é o Vitor Faria, que está ao vivo com a gente no estúdio. Seja bem-vindo ao Jornal da Mix. Muito bom dia, Brenda. Muito bom dia a todos os ouvintes. E começa o dia já no desespero de quem não fez a declaração do imposto de renda ainda. Já fica com esse susto. Já fico com esse susto logo cedo. O filme, ele... Assim, a gente tá trabalhando nesse argumento, no roteiro, enfim, todo o processo de pré-produção e produção há 3 anos. Então, 3 anos a gente tá trabalhando nesse projeto. A princípio, eu tinha a vontade de fazer um documentário com uma peça de teatro junto, que essa é a ideia do nosso filme. A gente mescla uma peça de teatro com um documentário. E a gente filmou essa peça de teatro. E daí, conversando com a Lua, quando ela entrou na UEM, que ela foi convocada ali para ser professora, eu falei, nossa, eu queria fazer um documentário. Ela falou, nossa, minha irmã tá fazendo uma peça. Daí juntou tudo, e há 3 anos nessa empreitada, que se tudo der certo, chega ao fim desse projeto no dia 27 de maio, na primeira exibição, porque daí saiu o susto, deu certo, e daí depois a gente vai para as outras 4 exibições que a gente terá. Você falou aí de 3 anos, né, pensando no projeto, mas para rodar foi muito rápido. Eu tava vendo que foram 5 dias de gravação. Isso, foram. Não reflete a realidade do desespero de se colocar o projeto no ar, tá? Eu gosto de falar que eu sempre, em tudo que eu faço na minha vida profissional, eu faço dessa forma. Acho que cada minuto que a gente perde, entre aspas, se organizando para fazer alguma coisa, a gente ganha 10 depois. E o processo de pré-produção do Nome das Coisas foi um processo muito colaborativo, foi um processo muito gostoso de se fazer, porque o Vitor, nunca dirigi uma peça de teatro, eu não tenho ideia de como se faz esse teatro, e a peça, a dramaturgia é da Lígia Souza, que é uma dramaturga lá de São Paulo, amiga da Mariela, que é atriz, que fez esse filme com a gente, que fez a peça online anteriormente. Então, o processo de ver uma peça que tava online e a gente começar a montar no palco, e daí tem todo aquele transtorno, né? Porque é o pessoal do audiovisual com o pessoal do teatro, e a gente fica naquele vai e vem. Pra você ter ideia, a gente teve problemas de nomenclatura. Quando a gente fala contra a regra no teatro é uma coisa, fala contra a regra no audiovisual, evidentemente é outra. E, assim, palavrinhas, daí o pessoal do teatro falava, tem que ver tal coisa em tal lugar ali. E o cara do cinema, o que é isso, né? E a mesma coisa do cinema pro teatro. Foi acho que enriquecedor pra todo mundo que trabalha no projeto. Legal demais. Foi filmado lá no Teatro Barracão, inclusive, né? E é um falso plano sequência. Sim. A gente acha que foi tudo uma vez só e não foi bem assim, né? Claro que não. Não tem a menor possibilidade de se fazer um projeto desse num plano sequência. Mas isso que fique claro, já estava muito bem descrito no edital. Quando eu fui fazer a proposição do projeto, e assim, eu bebo muito de algumas fontes. Eu não sou da área do cinema, eu sou jornalista, mas eu gosto de pegar algumas referências. E para esse filme eu peguei como principal referência 2, né? Uma é o Mercado de Notícias, do Jorge Furtado, que é um filme um documentário que filma também um teatro. E o Birdman, que é do Inharrito, ele é rodado em um falso plano sequência também. Ali, a nossa dificuldade é o seguinte: filmar o plano sequência, o falso plano sequência, não era um problema, porque a Thaís Fernandes, que é a co-diretora, ela sempre falou isso pra mim, porque foi batendo um desespero na hora, né? E a Thaís, já muito experiente, falou, Vitor, cinema não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Não deu certo? Grava de novo, até dar certo. Mas a minha dificuldade no plano de sequência é que, por mais que a peça a gente pudesse rodar, voltar, fazer, se precisar 10, 15, 20, 30 vezes, você sabe que entrevista não é assim. E quando a gente vai filmar uma entrevista, a resposta que a pessoa dá na primeira tomada nunca vai ser igual na segunda, né? Então foi algo que me preocupou um pouco. Então, dentro desse cronograma, o que eu fiz? Eu inverti a sequência. Eu gravei todas as entrevistas primeiro, num domingo, porque lá perto do Barracão tem escola, tem a Unimed, tem obra ali do lado, e de domingo certamente não haveria isso. Então, o ruído externo não seria, embora a gente tenha aproveitado as ambiências, porque a ideia é que a pessoa fique
entre no teatro, tenha a experiência de estar entrando no teatro e assistir uma peça, meio que de uma maneira 3D, no domingo a gente teve, que era a parte das entrevistas, eu queria o menor ruído possível para que a gente não precisasse ficar regravando entrevista, né? Então a gente gravou todas as 5 entrevistas no domingo, e daí depois segunda, terça e quarta a gente fez a peça, a gente dividiu as ordens das sequências e foi gravando a peça. Daí você fala, Vitor, são só 4 dias, e o quinto foi o único dia que a gente teve de ensaio no palco. Então a gente ensaiou tudo antes num outro espaço. Então a gente passou texto, fez tudo bonitinho, ensaiou os planos, só que a gente teve só um dia para ensaiar com o Steadicam, que é um equipamento, com o Dan, que foi o operador de câmera principal, e no palco mesmo, porque a dimensão de palco é diferente, a profundidade das coisas é diferente. Então a gente teve um dia para ensaiar tudo no palco e outros 4 dias para poder gravar. Aí você, ouvinte Mix, conhecendo os bastidores da produção de um filme, de uma peça, ao mesmo tempo. João Guilherme não tinha ideia que era assim. Não fazia ideia. Que era tudo isso, assim. Pois é, ele tá falando das várias entrevistas, porque no filme tem vários depoimentos dos familiares, dos amigos da Lua também. E tem um detalhe, que tem uma relação entre irmãs que é contada ali. Explica essa história pra gente, Vitor. Isso aí foi algo que também, essa parte foi muito colaborativa, porque quando eu tava conversando com a Lô sobre contar a história de uma travesti, sempre entra muito naquele ostracismo do... meio que marginalizando a figura, né? Então, quando você vê o noticiário de maneira geral, acaba sendo quase uma figura abjeta quando a gente tá falando de travesti. E não é isso que é a realidade. A gente tem muitos casos de sucesso. A Lua é um caso de sucesso, não que ela seja a regra, mas também não é uma exceção. Então, eu acho que a gente construiu uma narrativa nas entrevistas muito coerente do ponto de vista da ascensão dela desde criancinha, passando por toda a transição, ela conhecendo o teatro, ela entrando na graduação, ela sendo professora. Então a gente conseguiu, por um lado, traçar essa narrativa de uma maneira bem clara. De maneira concomitante, a história que a gente narra no teatro, ali no palco, ela é muito quentinha, esse é o adjetivo que a Lua fala, porque é basicamente a relação entre irmãs, né? Eu tenho meu irmão e eu me identifiquei diversas vezes com trechos da peça. Então, a calça que pegou e não devia, porque a calça é minha e meu irmão pegou, entendeu? É a mesma coisa que acontece. Então, o escopo da peça ali é a relação entre as irmãs. E você percebe que o problema da travesti... O problema não, né? A questão da travestilidade não é um problema, aí sim, pra Mariela, mas sim pegar a calça. É a relação entre irmãs, acaba sendo essa questão... mais pessoal, íntima das relações familiares. E eu acho que isso que é o bacana do filme. A gente conseguiu mesclar esses pontos de uma maneira, acredito, bem gostosinha. Quem nunca, né? Quem nunca brigou com o irmão porque viu, inclusive a minha que não me ouça hoje, porque várias vezes ela já me pegou, essa blusa é minha! Acontece, gente, nas melhores casas. E essa questão, você tava falando, né? A transição ali de ninguém nasce. Nasceu, como que é a pessoa se transformou em uma travesti, como que foi esse processo? Então, essa questão de mostrar, ela foi uma criança, e aí ela virou uma adolescente, e aí ela é uma profissional super bem sucedida, e ela tem uma família. Então, né, é muito além das notícias, é muito além do que a gente vê no dia a dia, e é muito íntimo, como todos nós. E né? A Lua é genial. A Lua, ela é genial, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, sem dúvida nenhuma. Eu tava até brincando, encontrei com ela ontem, falei, Lua do céu, toda vez que você... Porque assim, não existe argumento que você traga em que ela não consegue trazer uma referência para aquilo. Então eu tava falando do filme de uma maneira, assim, leiga, e daí ela falou, não, porque isso tem literatura que fala assim, assado, acho que a gente pode buscar isso, beber um pouco dessa fonte. E a Lu é uma pessoa genial. E foi muito bom trabalhar com ela. Eu até tava falando, se eu for fazer outro filme, com certeza ela vai estar na empreitada junto. E um detalhe importante, que é pro pessoal, a Lua, embora seja a protagonista do filme, ela aparece só como contra-regra. Não tem depoimento dela, não tem nada desse gênero. Então, tem um perfil escrito pelo Gay Talese sobre o Frank Sinatra, em que ele traça uma história do Frank Sinatra sem entrevistar o Frank Sinatra. E muito rico em detalhes.
E daí a gente usou a dramaturgia, né, que tem caráter biográfico, mas por ser uma dramaturgia já ganha caráter ficcional, da irmã dela encenando uma peça, que é um monólogo, que chama O Nome das Coisas, e junto a isso as entrevistas. Então a gente conta um pouco da Lua sem mostrar a Lua. Então a Lua, ela aparece quase como um detalhe, um contracena, um índice dentro do palco, apesar de ter uma presença fortíssima em todos os depoimentos, porque a gente queria focar na história e não simplesmente na figura Lua Lambert, porque como eu disse, é um filme sobre relações. E dentro dessa relação entre irmã e irmã, a gente tem a Lua, né? Legal demais. E por que O Nome das Coisas? Porque pra você dar o nome, Brenda, essa é muito interessante porque nesse processo todo, a gente começa a avaliar um pouco melhor a nomenclatura, né? A semântica das coisas, né? Tem coisas que são e não tem nome, tem coisas que não tem nome, mas são sentimentos, enfim. Eu acredito que, inclusive, a peça, no começo, ela tem até um ar um pouco professoral, né? Ela explica como veio, desde de Aristóteles, né? Se eu não me engano, Aristóteles, como se faz pra gente começar a dar nome pras coisas, né? Então, primeiramente, até a peça começa, né? Um objeto, uma mão e o dedo em riste, né? Então, celular, xícara, avião, maçã, a gente faz isso com o dedo em riste, né? Com um pai e uma mãe caridosos que estão dispostos a te ensinar nos primórdios ali, talvez, da nossa comunicação. Então, é muito interessante a gente parar pra refletir também o nome das coisas, né? Porque as coisas têm nome e, como eu disse, tem coisas que são e não tem nome, tem coisas que não tem nome, mas são, e tudo fica dentro de um caráter que eu acho que é extremamente... É pessoal, é regional, é social, é muita coisa. Porque mandioca aqui tem aipim, e você muda, a mesma coisa tem vários nomes, entendeu? Muda com a língua, dentro de uma mesma língua. O nome é uma coisa muito interessante. O nome, ao mesmo tempo, é tudo que a gente tem, né? O nome uma das entrevistadas diz isso pra gente. O nome é a nossa marca e a gente é a marca do nosso nome. Então é muito importante que a gente leve isso em consideração em todos os aspectos possíveis, inclusive de respeito, né? Como é que eu faço pra assistir O Nome das Coisas? Vamos lá. Tá até com a colinha aqui, porque a nossa estreia é no dia 27 de maio, nesse sábado, às 10 da manhã, no Cineflix do Maringá Parque. Importante dizer que é gratuito, você entra de graça. Só tem nosso site, nomedascoisas.com.br. Só se cadastra lá pra gente ter o controle de quantas pessoas vão, pra ninguém ficar de fora, né? E daí depois a gente vai ter no plenário da Câmara dos Vereadores no dia 30 de maio, às 7h30 da noite. A gente vai ter no CAC, no Centro de Ação Cultural Márcia Costa, dia 2 de junho, às 7h30. Teatro Barracão, dia 4 de junho, às 7h30 também. E no Auditório Hélio Moreira, no dia 16, às 6h30. Preciso dizer que a produção do filme e viabilizar ele de maneira gratuita, eu tenho que agradecer à Secretaria Municipal de Cultura por causa do prêmio Aniceto Mate, prêmio de incentivo à cultura, que viabilizou esse projeto e essas exibições para o público. Esse projeto que eu tô tão contente de poder entregar. Legal demais. Semana passada a gente viu vários movimentos, né, de combate à LGBTQIA+, fobia, né? Então, tivemos aí a parada no domingo, mas ao longo da semana esse assunto também foi muito debatido. E é um assunto que vai estar presente também, não só no filme, mas vocês terão rodas de conversa sobre isso. Sim. E precisa ser tratado aqui. Por que você trouxe esse assunto para um documentário em Maringá? Indignação, Brenda. Indignação. Para além da história, que eu disse que tem os aspectos, eu acho que mostrar o exemplo da Lua é importantíssimo para a cidade como um todo. Eu vou te falar por quê. Bem na época que eu tava escrevendo o argumento e o roteiro desse filme, foi quando a Câmara dos Vereadores negou a lei do nome social e também a lei da criação do Conselho LGBTQIA+, daqui da cidade. Então, o poder público, representantes da sociedade... Então, o pessoal fala, democracia. Democracia não é isso. Democracia é vontade da maioria, só que em respeito de minorias. Então, você tem que dar alicerces básicos para que as pessoas possam... sobreviver, sabe? E a questão do nome social não é uma questão burocrática, é uma questão técnica, é uma questão de respeito, né? A gente viu, teve vereador que usa o apelido e tá lá com o apelido, ele assina com o apelido, vota com o apelido,
mas ele negou o projeto de lei. A gente teve poucos vereadores, e é por isso que também que na Câmara dos Vereadores de Maringá eu optei por fazer uma dessas exibições. A gente teve alguns vereadores que foram favoráveis às duas medidas, né? Tanto do nome social quanto da criação do Conselho LGBT, mas infelizmente não passou. E a gente tá aqui como para mostrar para eles que eles estão errados, que histórias muito bonitas e que não é uma questão de eu quero ou eu não quero, é uma questão de necessidade, uma questão de demanda, é uma questão de respeito. Eu espero sinceramente que num futuro não tão distante eles coloquem a mão na consciência, em vez de reverberar ódio e tentar se justificar de uma maneira não LGBTIQA mais fóbica, né? Eles coloquem a mão na consciência e simplesmente façam o que lhes é devido, que é prestar o esclarecimento para a comunidade, inclusive para a comunidade LGBT.